Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando mais um episódio inédito e exclusivo do nosso Além dos Parques, quarta temporada, episódio número 107. E Francine, 7 é o número da sorte, 7 é o número que a gente gosta e 7 também, né? O número 107 hoje vai ser um podcast que é um assunto que eu sei que a nossa galera gosta. É, né? verdade. E precisa. E vai ser um episódio que eu tenho certeza que vai clarear a mente aí de muita gente, né? Pra você que tá programando a sua vinda pra Orlando, são dicas essenciais aí. Na verdade, pra você, como economizar na sua viagem sem perder as experiências que Orlando oferece, porque tem gente que economiza errado, né? É verdade, afinal de contas, Orlando é uma terra de magias, é uma terra de oportunidades, é uma terra que você vai poder, né, aproveitar muitas coisas. Com um bom planejamento, você planeja, né, você realiza tudo de uma forma muito melhor. O podcast de hoje vai falar, na verdade, do que retirar, né, naquela difícil decisão. Quais são as coisas que são mais dispensáveis numa viagem que você queira economizar um pouco mais, com o dólar aí, né, rondando a casa dos R$6, né, 6 e pouco, ele fica nessa oscilação. Mas enfim, né, com o dólar na casa dos 6, né, quais são as coisas que de repente você poderia tirar da sua viagem e ainda assim manter a magia da viagem, ou seja, economizar sem perder a experiência. Francine Pantalhão, eu já vou começar com uma das coisas que eu acho que, na verdade, assim, durante muitos e muitos anos, né, o MD1 tá completando 7 anos esse ano, e lá no MD1 a gente costuma trazer muitas informações e falar sobre vários assuntos, independentemente da gente não fala pra agradar, a gente fala o que a gente acha, né, e a gente acha o que é justo. É aquela velha história do cara que fala assim, não vá naquela atração porque a musiquinha prega na cabeça. Injusto Como assim alguém fala pra você não ir numa atração? Impossível, né? Ninguém pode saber do seu gosto ou muito menos boicotar a sua experiência. De repente você vai amar. E vou dizer, tá aqui o casal do contra, porque geralmente as atrações que a galera... o povo não gosta, a gente ama. A gente ama. E é assim, cara, os gostos são diferentes. Mas assim, a gente sempre fala que um bom planejamento, ele é essencial, né, para que você possa ter o melhor aproveitamento. E por falar em aproveitamento, né, a gente dentro dessa lista de planejamento tem um tópico que a gente costuma, né, ser até polêmico em relação aos outros, né, e não é porque a gente queira ou não queira, mas é uma realidade que a gente acha que um bom planejamento faz com que você tenha uma ótima experiência, mesmo que você não utilize ou não precise utilizar todos os recursos, né, pagos disponíveis. E a gente acha que se o momento é de você de repente dar uma segurada, né, se tem uma coisa que você pode economizar e evitar na sua viagem sem prejudicar em absolutamente nada a sua experiência, né, são as filas rápidas, né, os Genie Plus, Express Pass, exatamente. Né? E isso também acaba até entrando a questão do guiamento virtual. E não somos contra o guiamento virtual. Até inclusive porque temos parceiros, temos, né? Parceiros, que casal incrível, que assim, o Leju, que a gente costuma dizer, eles são assim, sensacionais. Ela tem todas as manhas para conseguir as melhores atrações, porque mesmo você comprando o Genie Plus, o Lightning Lane, você, não tirando o Express, né? Vamos falar de Disney, mesmo você comprando, não é garantido que você vai conseguir andar em todas as atrações, porque ainda assim elas têm quantidade limitada. Então, assim, as melhores atrações, elas acabam muito mais rápido. E se você não tiver a manha de ficar lá no aplicativo tentando trocar... usar, né? Tem que saber usar. Tem que saber também, tem que conhecer bem os parques, ou no mínimo, nunca fui, não contrataria um guia virtual, mas gostaria de comprar o Genie Plus. Você precisa estudar os parques para saber quais são as atrações principais, aquelas que tem as mais concorridas, porque senão você vai jogar dinheiro fora, né? E independentemente disso, eu vou dizer que assim, você não precisa comprar nem o Genie Plus, nem a Lightning Lane, nem mesmo o Express, ou contratar um guiamento virtual se você fizer o estudo de casa, vai. Isso a gente tá falando numa bom planejamento. Numa viagem que você, numa viagem econômica, né? Ou seja, a gente tá tirando aquilo que não é essencial pro aproveitamento da viagem. Poxa, eu quero fazer um guiamento virtual? Incrível. Quero comprar o Express, quero comprar o Genie Plus? Incrível. Vai otimizar muito tempo. Vai otimizar, mas vai gastar uma grana boa. Então a gente tá falando aí de um Express que pode, dependendo da temporada, custar $200 por cabeça. Exato. Né? Então, assim, por dia, né? Então, é uma grana boa. Então, assim, o que a gente tá fazendo? Trazendo aquilo que não é fundamental, né? Mas que não vai estragar a sua experiência. Exato. Se você tirar e você fizer, né? Você só se propor a mudar a forma como você vai se preparar, a sua experiência não vai ser prejudicada. Então, guia virtual, né? Eu acho que é uma coisa que a gente pode, de repente, não pensar nesse momento da economia, na viagem mais econômica,
Assim, né, principalmente, aliás, na minha observação, a questão dos fura-filas de qualquer um dos parques, seja o Universal Express Pass, seja o Disney Plus. Até porque, sabe que a gente, às vezes as pessoas até acabam achando que a gente é um pouco contra o Disney Plus. Eu não gosto de como ele funciona, porque apesar de não ser... Eu sou do contra, eu não quero saber. Tipo assim, o Express ele é caro. Isso é legal. Ele é caro, mas assim, você comprou, você vai entrar na fila do Express e você vai andar na atração. É tipo assim, você vai lá, Essa escolhe um carro na diferença. concessionária que você sonhou, você, putz, olha só aquele carro lindo, eu quero aquele carro. Aí você compra, mas assim, talvez você não use, entendeu? Talvez você tenha que pegar um menorzinho ali, um piorzinho. É mais ou menos isso. O problema do Disney Plus é esse, porque isso. você vai comprar, você vai pagar seus $35, $40, dependendo da época do ano, porque ele oscila por pessoa. Só que não é garantido que você vai conseguir andar, no mínimo, nas atrações principais do parque, Não é nada né? garantido. Então e assim... você vai ter que ficar o dia inteiro ali marcando horário, né? Exato, no aplicativo, e ver o que tem disponível. E tem aquele macete de tentar trocar pra ver se um cancelou, se você consegue. E essa experiência acaba atrasando. Mas você sabe que as pessoas, por exemplo, as pessoas que estão no Brasil, elas acham que elas não vão conseguir, falando de Disney agora, elas não vão conseguir aproveitar o parque se elas não comprarem. Que é uma mentira, né? Que é uma mentira, porque antes a gente tinha o Fast Pass. Mitos brasileiros. Que era gratuito. Pois então as pessoas falam, bom, consigo marcar com antecedência lá, se eu não for hóspede Disney, com um mês antes de antecedência, eu consigo marcar 3 atrações, já é garantido. Então, quando acabou o Fast Pass e eles entraram com esse recurso pago, as pessoas acabam achando que elas não vão aproveitar o parque se elas não comprarem. E não é uma verdade. Claro que não. Pra vocês terem noção, os nossos roteiros, tudo bem, os nossos roteiros são pagos. Barato, mas estão lá, pagos. Mas quantas pessoas a gente já recebeu relatos de que pediram um estorno de Disney Plus porque fizeram o roteiro seguindo a risca? Vamos muito longe, não, a gente. Tudo bem que a gente conhece os parques, assim, de cabeça pra baixo, de trás pra frente e de cima pra baixo. Mas assim, cara, a gente que não vai pro parque cedo, a gente vai no final da tarde, a gente consegue fazer às vezes mais atração do que uma pessoa que chegou 8 horas da manhã. Pois é. E assim, mas claro, vocês conhecem os parques de cabeça pra baixo. Sim, mas a pessoa que vem pra cá, ela tem que estudar, pra, no mínimo ela ter uma noção do que vai acontecer. E esse nosso conhecimento tá disponibilizado nas plataformas Exatamente. MD1. Quantas vezes a gente vai pro parque 5 horas da tarde e faz lá 5, 6 atrações, inclusive das mais concorridas às vezes? É que a gente não que eu não sou muito fã de ir em atração. Eu vou de vez em quando eu tô afim ou de gravar pra vocês, ou sei lá, quando me dá os 5 minutos. Então assim, sim, não gosto do Disney Plus. Quer dizer, não gosto do Disney Plus. Ponto. Sim, fato. amo o Express Pass. Sim, amo o Express Pass. Por quê? Pagou, usou. Não tem conversa. Não vai precisar marcar, não vai pensar, não vai ver se dá, não. Pagou, usou. Ponto. A diferença, tem 2 tipos de Express. Um que você vai uma vez em cada atração e maravilha, outro que você pode ir quantas vezes quiser em cada atração, obviamente custa mais caro. Então assim, cara, é aquela questão do óbvio, né? Cara, eu estou vendendo um produto que é o quê? O cara está comprando um negócio pra otimizar a fila. Acabou, comprou, pagou, usou. A Disney não, você tá comprando um negócio pra ver se você vai poder usar. Não, é sacanagem para, isso, tá tudo errado. E também, sabe que eu vejo na internet muitas pessoas, tipo assim, causando uma coisa. Eu sei que é pra tentar vender o teu serviço, mas assim, nossa, se você não comprar isso aqui, as filas... o tempo de fila que eles colocam ali, mas nem um dia inteiro no parque, você ficaria 27 horas na fila das atrações. Eu já vi gente fazendo isso. O cara colocou assim, é meio-dia, o cara falou, já economizamos 19 horas de fila. Ele já tá... Como, né? Já tá na fila do mês que vem, né? Já tá contando a fila do metrô quando voltar pro trabalho. Então cuidado também com o que vocês consomem na internet, porque tem muita pra ganhar like ou pra, enfim, né? Mas a verdade é que se você fizer criar o problema pra vender a solução. É aquela velha história. Mas se você fizer um bom planejamento, olha só, uma coisa que é gratuita pra você. Se você baixar o aplicativo do MD1, por exemplo, você vai lá em parques, se você entrar Walt Disney World, Universal, se você clicar neles, tem todos os parques, cada um deles tem todas as atrações daquele parque, tem a descrição, tem a altura mínima, tem as dicas, só aí você já consegue tudo. Assim, bom, tá, pra minha família, grátis, então, é grátis. Então, assim, pra minha família, esses são os principais atrações que são o resto, se me sobrar tempo, eu vou nas outras. E aí você consegue ir vendo, assim, de acordo com o perfil do seu grupo de viagem, com o perfil da sua família. Aliás, guia nenhum faz isso. É tão bom quanto você saber qual é o perfil da sua viagem. Você que sabe. Você que sabe o perfil
perfil do seu filho, do seu esposo, do seu namorado, o que vocês querem mais aproveitar, é montanha-russa, não é, são os desfiles, são shows, enfim. Então, assim, precisa fazer para ter um bom aproveitamento em Orlando. A grande verdade, Francine, é que o MD1 hoje é a maior plataforma do mundo em língua portuguesa falando de Orlando, disponibiliza para você todos os conteúdos e tudo o que você precisa saber para fazer a melhor viagem de Orlando da sua vida. Muitas delas gratuitas para você, como o próprio aplicativo que a Francine falou. E para você acessar todas elas, todos os caminhos do MD1, é só você digitar aí menumd1.com e você vai ter tanto a parte das agências do grupo MD1 de viagens que vão te trazer ingressos, etc, tudo com condições diferenciadas e muito mais, assim como a parte de planejamento, como o nosso blog, né, o nosso portal, o nosso podcast, a nossa rádio, enfim, um universo de possibilidades pagas ou gratuitas para você poder certamente desbravar Orlando antes mesmo de entrar no avião. Francine Pantaleão, e por falar em desbravar Orlando, tem uma coisa que também é um mito, né, um mito safado a respeito de Orlando. Aquela velha história do cara falar, cara, eu vou lá ficar 10 dias, 12 dias, 15 dias e eu vou fazer todos os parques. A gente tá falando de um podcast de economizar no momento de um dólar alto. E se tem uma coisa que vale a pena você economizar, mesmo quando o dólar não estiver tão alto, dependendo da quantidade de dias da sua viagem, é literalmente a quantidade de parques que você vai fazer, né? É, assim, óbvio que quando a pessoa pensa em Orlando, ela pensa Disney, Universal, SeaWorld, a vontade é fazer tudo, mas a gente já sabe que você não consegue fazer tudo numa viagem, a não ser que você tenha muitos dias. Pensa só. Muitos dias, vamos falar de 20 pelo menos, vai. No mínimo, né? Pelo Porque menos, você precisa botar pausa aí nos dias de parque, senão você morre, senão você não consegue aproveitar nada. Então pensa que a gente tem mais um parque sendo inaugurado que é agora, dia 22 de maio, o Epic Universe. A gente tem o Epic, a gente tem o Universal, a gente tem o Islands, a gente tem Volcano Bay, a gente tem o Blizzard Beach, a gente tem Typhoon Lagoon, a gente tem... Não, e aí se você for... Epcot, Animal Kingdom, Magic Kingdom, Hollywood Studios, a gente tem SeaWorld, Discovery Cove, Busch Gardens. Meu Deus do céu, é muito parque. É muito parque. Então, assim, não é nem... Você não consegue nem aproveitar, e independentemente da economia. Se você tem lá seus 10 dias de parque, você precisa pensar bem, 10 dias de viagem, você precisa pensar bem nos parques que você quer fazer, porque senão você vai estar tão exausto, que o seu aproveitamento vai ser muito pequeno. Exatamente, nesse caso não é uma questão de reduzir, né, o valor, mas de aumentar a produtividade, ou seja, menos parques numa viagem de menos dias é melhor, né? Porque muitos parques em menos dias significa que você vai aproveitar quase nada de cada um deles. Talvez o primeiro, o segundo, você ainda tá no gás. No terceiro dia seguido de parque, você já vai começar a dar aquela esgoelada, e né? quantos relatos? A gente já recebeu um monte de relatos. As pessoas, de repente, compraram lá todos os parques, modo de dizer, compraram lá 5, não consegue nem repetir o último parque, porque tá tão tão exausto. Aí tem que fazer mala, aí tem que pesar mala, e aí tem que fazer compras, aquela coisa que a pessoa não consegue ir. Não, Assim, definitivamente, muita gente. Definitivamente, a quantidade de parques, ela precisa ser levada em consideração direta à quantidade de dias da sua viagem. E ó, uma coisa que a gente sempre fala, claro que o mundo perfeito, que é um pouco difícil das pessoas conseguirem conciliar pela quantidade de dias de férias, seria, se você fizer 2 parques, descansar um, que o descansar um é pra fazer compras, é pra passear na cidade, porque Orlando é muito além dos parques, né? Tem 1 milhão de coisas pra fazer além dos parques. Seria muito bom que você, assim, não fica tão cansado. 2 pausar 1 seria o máximo, né? Mas, na assim, nossa visão 3, do ideal. Até 3 dá, vai. Até 3 dá. 3 é o máximo, assim, é cansativo, porque você precisa chegar cedo no parque, você precisa ficar até o final. Acorda cedo, dorme tarde, anda o dia inteiro, é fila, cheiro de sovaco, é uma loucura. No verão. É uma loucura. O calor deixa a gente exausto. Filas e mais filas. Mas tudo bem, dormir em dólares é caro. Exatamente, não estamos aqui pra dormir. Quando chegar no Brasil, você pega umas férias pra poder descansar das suas férias. Exato. É sobre isso. Mas vamos, assim, pra você botar um limite na sua... eu quero tentar fazer o máximo de parques possíveis na minha viagem. 3 dias seguidos, mas assim, no máximo pra você, guerreiro. 3 dias guerreiro, pausa 1, né? 3 dias pausa 1. Então, assim, se a gente pensar que Disney tem 4, vamos falar só de parques temáticos. Disney tem 4, Universal tem 2, Busch Gardens, né, SeaWorld são mais 2. Não tô contando parques aquáticos, nem o Epic, que é o novo parque da Universal que inaugura agora em maio. Mas enfim, então assim, a gente já fala aí de 7, 8 parques de largada fácil, né? Se a gente falar de um parque, de 2 parques para um,
né? A gente tá falando aí de 2, 4, 6, 8 dias, mais 4 de descanso, a gente já tá falando de 12 dias, né? Mas naquele ritmo frenético. Não, o cara não aguenta fazer. Que é mais do que... Porque o cara faz 3, ficar. pausa 1, ele não consegue fazer mais 3, porque esse um dia ele não recuperou. Não, tá exausto, não recuperou, tá muito cansado. Como. Principalmente... 3 é muito, eu falei, é 2. Ele pode até fazer 2 é o ideal. 2 ele é o pode ideal. até fazer 3, mas ele precisa parar 2, entendeu? Parar 3. 2 seguidos. Para mais 3. É não, puxado. Porque, assim, é cansativo mesmo, viu? Puxado. É cansativo mesmo. A gente sabe que é puxado. Então, assim, já venha preparado, já dá aquela, né? Já dá aquela acelerada na academia pré-viagem pra você. Você vai caminhar igual um camelo aqui no deserto. Não, você fica muito pouco tempo sentado. Não tem essa. É muito tempo em pé, em fila, andando. E se tiver com criança pequena ainda, é cocô, é xixi, é papinha. Meu amigo, é um sofrimento essa viagem. Mas é maravilhoso, mas sofrido também. É maravilhoso. A gente não vai mentir, não. Exatamente, a gente ama essa. Por falar em parques, Francine, além da gente falar da quantidade de parques, se o nosso tema é economizar dólares, que estão muito caros nesse momento, né? O dólar que está alto. Exato. Se tem uma coisa, se a gente está indicando você fazer menos parques, né? Obviamente, diretamente... Aumentando a qualidade, né? Diretamente vinculado à quantidade de dias da sua viagem, tá? É muito importante isso. Mas se a gente tá falando de economia, numa viagem padrãozinha que as pessoas ficam 12 dias de média, né? Eu acho que 10, 12 dias é uma média que as pessoas ficam aqui. Eu acho que 10 é uma média, tá? Eu fico 15, eu fico 20. Beleza, estamos falando de média. Uma média, eu acho que 10, 12 é uma boa média que as pessoas ficam aqui. E se tem uma coisa que a gente altamente desrecomenda, né, é utilizar o ingresso Hopper. O que é o ingresso Hopper? É aquele ingresso, no caso da Disney, que você sai de um parque e vai para o outro no mesmo dia. Por quê? Custa caro, você vai pagar por ingresso, você vai pagar um dinheiro alto por ingresso a mais para colocar a função Hopper, né? E definitivamente, a não ser, obviamente, em casos extremos ou em casos específicos que esteja planejado dessa forma. Trocar de parque no mesmo dia significa perder tempo na maioria das vezes e não fazer você aproveitar bem nenhum nem outro. É aquilo que eu digo, né? A gente mora em Orlando, né? Eu já há 300 anos, a Francine há 150. Então o que acontece? A questão do aproveitar o parque, né, significa você realmente fazer valer a sua experiência e o seu dinheiro. Trocar de parque, cara, vai bagunçar, na nossa opinião, é o que eu te disse. Eu sou um viajante frequente, eu vou todo ano, 2 vezes por ano. Beleza, fica à vontade. A nossa recomendação, claro, obviamente, é para as pessoas que estão vindo pela primeira, segunda, terceira, 10ª vez para Orlando na vida, né? Mas que assim, que tenham essa questão de aproveitar os parques. Né? O Hopper não significa aproveitar 2 parques, significa aproveitar pior os 2. Não, significa não aproveitar nenhum dos 2, né? Eu falo que o Hopper a gente nunca recomendou, a não ser, como você disse, muito em casos extremos. Eu nem diria em casos extremos, eu diria no caso de um viajante assim, mas muito frequente, que já veio muitas vezes. Ou numa viagem que o cara realmente tá planejado e fala, cara, eu vou no Magic Kingdom porque eu quero andar na Space Mountain. Eu quero assistir o show de fogos lá e acabou. E vou pro Epcot andar na Space. Exato, beleza, pra esse cara vale. Não, tudo bem. Vou gastar, mas assim, ele tá ciente do que ele vai fazer em um parque e no outro. Não pra curtir um parque, tentar curtir o outro. Não vai curtir nenhum outro, O que já não se aplica, na minha opinião, aos ingressos da Universal. Porque o Park to Park na Universal, além de valer muito a pena, inclusive tem ingressos incríveis. Entra em menumd1.com pra você descobrir, né, os ingressos nas agências do Grupo MD1. Mas enfim, tem uma coisa que eu acho muito importante você levar em consideração, que é, né, agora saem os experts de Orlando, entram os agentes de viagem, né, para dizer o seguinte: existe um ingresso, né, que é o Explorer, que ele é um ingresso de 14 dias da Universal. Claro que você tem que ver também o seu tempo de viagem, etc. Sim, mas muitas vezes esse ingresso de 14 dias ilimitado Park to Park da Universal é o mesmo preço de um ingresso de 2 dias, 3 dias, dependendo do que você vai comprar. Então, assim, ou é muito próximo do valor. Né? Não, dependendo da quantidade de dia, realmente esse ingresso vale muito a pena, porque eu acho que você
você conseguir fazer o parque sem aquela necessidade de acordar muito cedo, porque se você quiser aproveitar o dinheiro que você gastou, você precisa chegar cedo no parque, você precisa ficar até fechar, né? E aí, comprando esse ingresso, é saber que você pode ir qualquer horário. O cara se torna tipo que a gente, né? Tipo pass holder. Eu vou, deu 6 horas da tarde, o cara falou, eu vou quero ir lá Universal. agora. Pronto. Exato. 5 horas eu vou pra Universal. Beleza, é legal isso. Né? E no caso, o que vale também a recomendação este ingresso não é vendido aqui. Não adianta querer chegar aqui na porta da Universal, na bilheteria e pedir esse ingresso, porque ele só é vendido na América Latina. Né? Então, assim, quer comprar esse ingresso... É no Brasil. Exato. Né, no caso. No nosso caso aqui sim. é no Brasil, né? Menu Mas assim, md1.com. E é engraçado que nem o Hopper, como a gente falou, a não ser em casos muito, muito, muito isolados, específicos, pra valer a pena, ou senão não vale a pena, porque vamos combinar que até, por exemplo, imagina só, a pessoa que vai fazer o Magic Kingdom e o Animal Kingdom. Só pra ela sair do Magic Kingdom, ela vai levar 40 minutos. Pra ir do parque no carro, né? Pra ir de carro. Pra ir do parque até o carro. Do parque até o carro. Aí depois, pra você chegar no Animal Kingdom, pra você parar, o tempo que você perde, você já perdeu... Não, já foi. Já é muita 3 coisa. horas pro lixo. Agora, já o da Universal, por exemplo, o ingresso Park to Park, independentemente desse que é o maravilhoso, que é o Explorer, o Park to Park, por exemplo, ele permite que você ande no trem do Harry Potter. E o Park to Park, no caso, tirando o Epic, né, no caso do Islands e da Universal, eles ficam um do ladinho do outro. E assim, geralmente, um parque fecha mais cedo que o outro. Então, também, a diferença é praticamente zero de você comprar 2 dias de Universal ou 2 dias Park to Park, basicamente. A diferença também é muito pouco. E aí você consegue, por exemplo, você tá na Universal, o Islands vai fechar às 10 horas da noite e a Universal fechou às 7. Poxa, pegou o trem do Harry Potter e você terminou de curtir lá na Universal. Nesse caso, né? Também a gente não indica fazer 2 parques da Universal num dia só, porque apesar de ficar um do ladinho do outro, você não aproveita nenhum nem outro, depois você não vai lembrar nada. Não, mas eu acho legal assim, o que é legal nesse caso? Você comprar esse, vamos supor, de 14 dias, é incrível. Você imagina que você tem 14 dias do primeiro uso. Maravilhoso. Pra ir ilimitadamente nos 2 parques. Então você imagina que aí você comprou esse ingresso. Aí você vai um dia, faz a Universal, só a Universal. Vai num outro dia, faz só o Islands. E o resto, meu amigo, aí você vai brinca, um, vai né? pro outro. Fica brincando. Aí é o que eu te falei. Você troca de parque. Isso. Troca de parque. Anda no trem do Harry Potter. Lembrando que o trem do Harry Potter da Universal pro Islands é um, e do Islands pra Universal é outra atração, tá? Elas são diferentes. Porque ele segue aquela premissa de que a Universal é o beco diagonal, é Londres. Você embarca em Londres e vai pra Hogsmeade, você vai pra Hogwarts, né? E o contrário também, quando você tá no Islands, você tá ali em Hogsmeade, no vilarejo ali, você entra no trem, ou seja, lá em Hogwarts, lá onde fica o castelo, a escola, e você embarca para Londres. Então é diferente a atração. Vale muito a pena você experimentar as duas. É verdade. E outra coisa que eu acho assim muito legal da gente, que eu acho que aí é uma continha que a pessoa precisa colocar na balança. De repente a pessoa fala, bom, tudo bem, uma continha na balança fica um tanto quanto pesada. Por exemplo, assim, a pessoa, porque assim, a gente já gravou episódios aqui falando uma viagem só com Disney, uma viagem só com Universal, uma viagem sem parques. Tem vários episódios aqui e você consegue aproveitar muito. Mas vamos falar da pessoa que de repente quer focar nos parques da Disney. Ao invés dela comprar 5, 6 dias Disney, dependendo da época do ano que ela vier, ela pode comprar, por exemplo, uma festa Festa de Natal, festa de Halloween. Natal, a festa de Halloween, essas festas, os after hours. Por quê? Você vai pagar um preço praticamente de um dia inteiro para curtir o parque com menos horas? Sim, mas você vai ter outras coisas inclusas aí. Às vezes comidas ou bebidas. Pipoca, sorvete, refrigerante. Menos filas. Muito menos filas. As atrações mais concorridas vai pegar quanto de fila? 25, 30 minutos no máximo? Que é uma forma de repente, você poder repetir o Magic Kingdom, nesse caso, falando de Magic Kingdom, né? De uma forma diferente e pra mim, assim, muito melhor aproveitada. E aliás, a gente já falou muitas vezes sobre essa estratégia, né? Você, ao invés de comprar 5 dias de Disney, se você quiser fazer os 4 parques e repetir um, né? Comprar 4 parques e uma festa, se for na época das festas, obviamente, ou a questão do after hours, essa coisa toda, justamente por esse aproveitamento diferenciado do mesmo espaço, né? Então, assim, é realmente uma estratégia muito legal, né? Mas por exemplo, eu não, na minha opinião, não acho que vale a pena essas de third party que tem nos parques. De jeito nenhum. Eu acho que é uma fortuna que eles cobram por um lugarzinho ali assim do show que nem é longe de ser o melhor lugar. Não, e aquela sobremesinha assim. Mas só se for você pra poder
pagar o que pagou, né? Pagar fazer valer a pena. Não, mas nem eu. Mas nem assim, porque esses doces... Não é legal. Que eu nem acho tão bom. Eu vou te falar, a localização, vamos falar, por exemplo, de Magic Kingdom, vai. Um exemplo de um dessert party. Quer dizer, tem algumas coisas que você pode fazer pela experiência. Sim. Né? Então, puxa, eu vou fazer aquela que nesse caso a gente tá fazendo pensando na questão da economia. Exato, a gente tá falando que não fazer. Ou seja, comprar um dessert party definitivamente não é pra mim, não é uma boa em nenhum momento, tá? Pra mim. A não ser que você queira fazer aquele que sai lá do contemporary, que você vai assistir do barco. Beleza. É um negócio totalmente diferente. É, diferente. Sim. Mas as dessert parties, as comuns que tem dentro do parque. Então, por exemplo, a gente tem ali no Magic Kingdom, do lado direito, ali, onde fica a Purple Wall, né? A parede famosa, não é? Acho que é a mais famosa da Disney. Tem até um Cara, tem um dessert party que fica paredes. ali. Eu acho péssimo aquele ponto pra você assistir o show de fogos, por exemplo. Você vai pagar uma grana, sei lá, $100 e tantos só pra assistir o show de fogos, que já tá incluso no seu ingresso. Um chocolatinho ali, uns docinhos. E aí vai ter meia dúzia de docinho ali. Não vale a pena. Não vale a pena, ponto. Pra mim, não vale a pena em momento algum. Falando desse app de economia, então, aí não precisa nem discutir, né? Não, aí não vale mesmo. Não vale mesmo. E por falar em economia com comida, eu acho que uma coisa legal também, de repente, da gente trazer é justamente aquela pessoa que vai pro parque e fica o dia inteiro, compra snack, compra pipoca, compra um bolachinha, compra sei lá, um lanchinho. Cara, isso consome uma receita no final, meu amigo, que é alta, né? Aliás, a gente às vezes vê, né, muita gente pergunta, né, nos pergunta assim, quanto eu gasto de alimentação por dia, né, em Orlando? Eu vou te dizer duas coisas. Uma, você pode entrar lá no nosso aplicativo. Como eu baixo? Vai na sua loja de aplicativo, digita MD1 e baixa, é de graça. Lá dentro tem calculadoras especiais, exclusivas, criadas pra vocês, exclusivas do MD1, tá? Então, assim, tem calculadora de gorjeta, tem calculadora de custo de viagem, tem calculadora de uma pancada, alturas mínimas das atrações, enfim, tem um monte lá pra você. Inclusive, essa de custo de viagem, ela te passa mais ou menos o quanto você é estimado de você gastar por dia numa viagem normal, nem econômica, nem exagerada. Mas eu diria aqui que uma pessoa, né, pensando numa coisa justinha de uma família normal, café que da almoça, manhã. O cara vai gastar seus $70, talvez, por dia por pessoa, certo? Se você começar a botar snack, brincando, aí você vai gastar aí seus 10, 15 por snack, por vez que você comprar um snackzinho. Aí o céu é o limite. Aí o céu é o limite, exatamente. Então, uma das coisas numa viagem econômica, que é o tema de hoje, cara, evitar essa compra de snacks. E aí você pode usar duas estratégias em ambos os parques, em ambos os grupos, tanto Disney quanto Universal. Um exemplo é comprar o balde de pipoca. Você vai pagar ele uma vez, no primeiro dia, e você pode usar ele a viagem toda. Por quê? O balde você vai gastar lá seus $18, $20, se for os comemorativos, dependendo 25, do balde, 30. né? Só que é o seguinte, meu amigo, cada refil vai custar $2. E pipoquinha é pipoquinha. $2. Se é pra enganar? Não, um belo balde de pipoca, né? Vamos combinar que sem ser esses comemorativos, você paga uns $15, vai, $17 aí no balde. Pois é. E aí você vai levar, tipo assim, a Disney. Normalmente as pessoas fazem os 4 parques da Disney. Você comprou no primeiro dia, você tem snack. E assim, os parques cheiram pipoca. Dá vontade de comer pipoca o tempo inteiro. E não quer dizer pra você não comer outros snacks. Quer dizer que, já pensando numa economia, ao invés de você ficar comprando vários snacks ou pipoca, se você for comprar separado, mas você está em 4 pessoas. Pois é. Quanto você vai gastar? Pois é. Né? E um dia você comprou o balde de pipoca e você tem refil por $2 a cada vez que você quiser. Vale muito a pena, é muito gostoso. E o refil da Universal, poucas pessoas conhecem, né? O refil da Disney é um pouco mais assim, as pessoas famosinho. Um pouco mais famosinho. Agora, da Universal, eu sei que toda vez que a gente fala, a gente recebe tantas perguntas. Nossa, mas a Universal tem balde de pipoca? Tem balde de pipoca. A Universal tem até refil de cerveja, pra você ter noção. Então, assim, a Universal tem refil de refrigerante, bebidas, slushes, etc. Que nos parques da Disney não tem. Só pra quem é hóspede de hotéis Disney. Nos hotéis tem a caneca lá, aquela mug, mas nos parques não. Já na Universal também, outra coisa que vale muito a pena. Se você toma bastante refrigerante, comprou o copo. Ou slush, né? O slush, que é uma delícia, tipo uma raspadinha. O Kiko é apaixonado com esses slushes. O de banana é perfeito. Eu amo. Você vai comprar aí no caso da Universal, você vai comprar o copo, só que aí nesse caso ele é um pouco menos em conta do que a pipoca, porque você vai comprar o copo, então você vai gastar lá perto dos seus $20 com taxa.
E aí o que acontece? Você pode tomar refil o dia todo no parque. No próximo dia de visita ao Universal, você vai pagar só a taxa de reativação do copo para o dia, que vai ser mais ou menos a metade do valor do copo. Vai ficar em torno dos seus $10. Tá? Então assim, e aí você tem refil também o dia todo. Se você chegar cedo no parque, de repente, você já comprou o copo na primeira visita. No segundo dia, você gastou $10, que é o preço de um refrigerante e meio, você toma refrigerante, slush o dia inteiro, né? Porque é refil. Então assim, são coisas que acho que vale muito a pena. Outra coisa, levar snacks, né? Exato. E o legal também é que tanto o balde quanto o copo, você pode utilizar em outras viagens. Então, além dele ser um negócio, um souvenir que você leva de recordação, você pode trazer para suas outras viagens e utilizar o mesmo. Né? Então vale muito a pena. E sim, levar snack, eu acho que é uma forma de economia assim, muito válida pra dar aquela enganada. Porque daí você de repente deixa pra gastar no parque. Só cuidado com o SeaWorld, tá? SeaWorld não pode, tá? Tirando comida, papinha de bebê, eles não permitem entrar. Se você um dia entrou, você foi uma exceção, mas a regra é clara e ela diz que não pode, não é permitido. A regra é clara! Mas assim, economiza bastante, porque você economizando nesses snacks, tirando aquelas coisas específicas, porque, por exemplo, a Disney tem vários snacks que são super famosos, e que você coloca no seu planejamento, eu quero tomar um Dole Whip, eu quero comer o waffle de banana com Nutella e os moranguinhos lá no Magic Kingdom. Mas tirando isso, se você compra no supermercado, você leva snackzinho na Disney, na Universal, você economiza e você consegue comer num restaurante bacana no parque daí, né? Você usa melhor, exato. Você usa melhor o seu dinheiro, porque muita gente acaba fazendo às vezes, né, as pessoas se enganam e acabam fazendo uma economia porca, que no final das contas... É aquela nossa velha receita de Dollar Tree, né? Nossa, as pessoas falam, não, eu vou lá, tem um lugar que tudo custa R$1,20, agora não custa mais, né? Agora tem variações. Mas até então, assim, a maioria da loja, antigamente era $1, depois virou R$1,25, agora você tem produtos um pouco mais caros, mas em linhas gerais, tudo na loja, ou quase tudo na loja, custa R$1,25. Aí o cara fala assim, tô feito, vou comer congelado, vou comer essas bobeiras, vou ficar só de Dollar Tree. E tem muito influenciador que faz, né, que são má influências, né? Então assim, a gente já cansou de ver gente que, vou viver de Dollar Tree, e o cara gasta mais no Dollar Tree, porque aí ele vai lá, mas ele comprou 30 itens ruins, né? Às vezes menores, às vezes com porções menores, piores. Então, assim, o cara tem uma experiência ruim e gasta quase o mesmo tanto. Não, e às vezes mais cara que um Walmart. Dependendo do que, né? Pode ser. Então, assim, se você for levar em consideração a quantidade que vem, o tamanho, muita coisa não vale a pena no Dollar Tree. Ele é uma enganação, realmente. É uma enganação. Assim como aquela loja, Five Below, que também hoje já nem é mais tudo até 5, tem até 25, 30, já subiu pra caramba. Mas esses números pequenos acabam iludindo as pessoas e as pessoas acham que, vou chegar lá, vou fazer a festa, vou comprar tudo lá e tô garantida. E não é uma economia porca, né? Mentirosa. Que no final das contas você gasta ainda mais do que você gastaria se comprasse direito. É verdade. Então, assim, pensando em economia, sempre é importante você perceber o que você precisa versus, né, no caso de uma viagem para Orlando, o que de experiência vai ser, né, tirada ou mantida naquele caso, né, versus o quanto você vai gastar para realizar isso. E assim, se você fizer um bom planejamento, mais uma vez, se você tiver uma boa percepção da viagem, se você conseguir, sabe aquela coisa tipo assim, se você fosse fazer um trabalho, você vai fazer um filme, você vai fazer um programa, cara, você vai fazer o quê? Você vai criar um roteiro, você vai escrever esse programa, você vai escrever aquele projeto, seja lá do que for, para que você tenha, né, uma visualização daquilo que você está querendo apresentar, seja para o seu chefe, seja para a sua vida, seja para uma realização pessoal. Então você escreve aquilo para você ter uma percepção mais nítida de tudo. Uma viagem para Orlando é muito complexa, ou seja, escrever, roteirizar, estudar verdadeiramente é ainda a melhor forma de economizar e aproveitar, né, ao máximo tudo que esse lugar incrível tem a oferecer. É verdade, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente trouxe os principais pontos para você economizar numa viagem sem perder a experiência os pontos de estar turísticos, nos parques, né? De poder curtir aquilo, a proposta da sua viagem, das suas férias. Exato, e de repente na questão de restaurantes, shoppings, sabe, se a gente está falando de economia, né,
né, por conta do valor do dólar, obviamente priorizar aquilo que você mais quer. De repente também uma dica que é muito legal, às vezes antes de vir, né, você vê, a gente mora aqui, então a gente que tem acesso, por exemplo, o Walmart é o nosso mercadinho de todos os dias, sabe? Os malls, os outlets que as pessoas se planejam tanto e sonham tanto, são os nossos malls de todos os dias. E o que a gente faz? Nem tudo a gente vai direto lá para comprar, como muito turista faz aqui. O que a gente faz? Dá uma olhada na Amazon, dá uma olhada no eBay, dá uma olhada nessas plataformas de venda online, principalmente para coisas que você já sabe que você quer comprar. Por quê? Porque você já tira uma base de preço, dependendo de como for, você até compra online, manda pro seu hotel, pra sua casa que você vai estar hospedado, e você já economiza aí também, não é sobre economia? Então, Exato. assim, pesquisar online, né, os produtos do dia de compras mesmo, ou dos dias de compras, certamente também vão mudar o seu orçamento, e isso vale pra sempre, tá? Mesmo com dólar mais baixo, porque, enfim, a inteligência é você gastar menos naquilo que você mais quer. Com certeza. Outra coisa que é muito importante aqui também e ajuda a economizar, e que aqui eu vejo que ainda tem brasileiro, tem quebrado um pouco essa barreira, mas eu vejo que tem brasileiro às vezes que se envergonha em alguns momentos pela diferença de cultura. É o uso de cupons. Nossa, mas aqui é cultural, né? É Aqui, cultural. se você começar a prestar atenção nos supermercados, vai num Publix da vida, num Walmart, às vezes o desconto que tem ali é tipo 10 centavos. E o americano usa. E o americano adora. Você vai cansar de ver as tiazinhas passando fichinha ali pra caramba. Isso aí. Então, assim, faz toda a diferença. Você vai num supermercado, o Publix, ele é super conhecido pelo BOGO, que é Buy One, Get One. Ou seja, você compra um produto e você ganha, você leva mais um pelo preço, você leva 2 pelo preço de um. Então, assim, o Ou Publix, às vezes ele te dá tipo o BOGO, que é o Buy One, Get One, 50% no segundo, aí depende. E assim, o Publix a gente ama, é o meu mercado favorito. E o Publix, a qualidade dele, tô falando porque o Publix ele é um supermercado, comida. É grocery, né? Não é um Walmart que você encontra de tudo. Mas vamos falar da parte de comida. Na minha opinião, o Publix ele tem uma qualidade muito melhor do que o Walmart, pra tudo, pra legumes, frutas. Os produtos industrializados são iguais, ponto. Então assim, às vezes num BOGO desse, você vai ver que um tá saindo um pouco mais caro do que você compraria no Walmart, mas você tá levando 2 pelo preço de um. Então vale muito mais a pena. Então assim, e a gente, por exemplo, nós temos a Casa do Cupom. A Casa do Cupom tem um monte de cupons pra você usar e assim, não se envergonhe, porque aqui é muito comum, as pessoas amam usar o cupom. É cultural, realmente. Os americanos, eles dão um voucherzinho de cupom por causa de 10 centavos. Então, assim, não precisa ter vergonha, porque economizar sempre é muito bom, principalmente num produto que você já ia comprar. Exatamente, né? É aquilo que eu falei, né? É gastar menos naquilo que você quer mais. Eu acho que isso é incrível. O americano tem essa cultura muito impregnada mesmo, desde o berço, né? Que você pode, eles dão muito valor à moeda, né? A moeda, literalmente, eu não tô falando da moeda dólar, tô falando da moedinha. Moedinha. Né? Então eu acho que é isso, é você, de repente, fazer uma viagem tão incrível quanto, né? Só que gastando melhor, não é nem gastando menos, talvez, mas gastando melhor ou aplicando o dinheiro em coisas que vão manter a magia, né? E fazer você gastar de uma forma mais inteligente. Francine Batalhão, né? A gente falou sobre economia, né? Porque a gente quer economizar um pouquinho no custo, no gasto da viagem, mas a gente jamais quer economizar na quantidade de lembranças, memórias, recordações e magia que Orlando tem para oferecer. E é isso que o MD1 tá aqui para fazer, né? No nosso Além dos Parques, o podcast oficial do MD1, que não fala de um destino, fala sobre plantar sonhos e colher sorrisos. Tamo junto, meu povo, até terça. Lembrando que amanhã, vem. quarta-feira, se você estiver ouvindo na terça, toda quarta-feira, 8 horas da noite, horário de Brasília, tem MD1 Live na televisão. Nosso encontro tá marcado. Valeu, meu povo. Beijo.